Como foi o meu processo de emagrecimento? Eis aqui a Valmar 30 quilos a menos, com vários recados para dar para você, mulher, que está insatisfeita com seu corpo, ou que está com problemas de saúde, ou que entende uma relação direta entre o seu corpo, o seu bem-estar, a sua obesidade, sobrepeso, com os resultados do seu negócio, com a sua autoestima e uma série de outras coisas, porque sim, como nós estamos nos sentindo, vai sempre impactar em todas as outras áreas da nossa vida, relacionamento, até os negócios. Então, eu quero contar para vocês como foi que eu emagreci. Já falei que não foi um processo que surgiu do nada, né? Que a Valmar de repente engordou, né? Foi uma bola de neve da adolescência, pré-adolescência, aí a Valmar foi engordando, enfim. Chegou ao ponto, né, ali aos 24, 25 anos, que eu estava pesando 104 quilos. Então, esse foi ali mais ou menos o meu máximo. E eu sempre fui aquela moça que literalmente comia as emoções. Então, eu compensava tudo. Eu sempre tive uma relação com comida que era assim. Tava triste, come para afogar as mágoas. Tá feliz, come para comemorar. Deu algo errado, come como prêmio de consolação. Deu algo certo, come porque a gente merece. Então, sempre tive essa relação assim com comida. E muitas vezes eu comia até sem sentir o sabor. Eu não vou dizer que eu cheguei a ser compulsiva por comida, porque eu nunca tive um diagnóstico de compulsão, né? Eu falo, né, de modo como a gente, no senso comum mesmo diz, eu comia de forma compulsiva, mas eu nunca tive um diagnóstico, né, de ser uma pessoa compulsiva, porque eu acho que é um nível já até maior. Mas eu sempre tive essa relação assim, de comer, sei lá, um pacote de biscoito recheado em 5 minutos e depois quando terminei assim, pensar, o que é que eu comi agora mesmo? Qual o sabor disso que eu comi? Com uma máquina forrageira mesmo, sem sentir sabor, sem degustar, sem nada. Eu comia como realmente uma compensação ali emocional, por estar ansiosa, ou com medo, ou triste, ou qualquer outra emoção desse nível. Aos 25 anos estava eu lá, né, 24 anos, com meus 104 quilos, foi quando eu resolvi fazer o meu ano sabático. E aí eu viajei. Antes de fazer a minha viagem para a China, eu fiz uma bateria de exames de sangue. Recebi os exames e aí eu olhei, né? Não sei se quando você pega o resultado do laboratório, tem ali, né? Referência, né? Por idade ou da mulher. Aí eu olhei aquelas referências, eu vi que estava tudo meio bugado. Aí, com medo de alguém da família, minha mãe disse assim, não, você tem que se cuidar, você não vai viajar. O que é que eu fiz? Escondi os meus exames e piquei a mula, fui embora para a Ásia. Aí, lá na Ásia, inclusive, teve um episódio em que eu estava numa ilha filipina e comecei a sentir uma dor no braço. Meu Deus do céu, as minhas taxas. Será que eu vou infartar agora? Será que eu vou morrer? Será que é alguma coisa? Socorro, Deus. Porque, no fundo, eu fiz a minha viagem com aquilo no subconsciente. Você não está bem, suas taxas estão em perigo e, enfim, seu peso muito acima, mas vamos lá. Fiz minha viagem. Quando eu retornei, que eu fui para médica, endocrinologista, que eu já fazia um tratamento, né, metabólico, já tinha feito vários tipos de tratamento, já tinha tomado remédio e nada surtia muito efeito, eu não conseguia evoluir em nada. Não evoluir esteticamente, eu falo em peso em si, mas evoluir enquanto taxas, realmente, né? E aí o que aconteceu? A médica, quando eu voltei, aí eu refiz os exames, peguei o que eu tinha engavetado, peguei os novos e levei lá. E aí a minha médica, a doutora Benigna Fortes, endocrinologista maravilhosa, falou para mim, filha, que tá um problema de junta, assim. Junta tudo, você vai morrer, né? Você não vive 10 anos. Desse jeito você não vive 10 anos. Então, assim, era a glicose em 300 e, enfim, ela disse, você não pode viajar de avião. Você está, assim, a um fio de cabelo de ter uma trombose, embolia pulmonar, qualquer coisa assim. Olha essas taxas. Aí foi me mostrar, foi me explicar. E eu tinha acabado de voltar de uma viagem, né? A qual eu fiz 23 voos. Então, eu disse, meu Deus do céu, eu bati na trave, né? Que perigo. Eu tava ali correndo risco de vida. E aí ela disse, a gente já está aqui há 13 anos buscando diferentes tipos de tratamento para você. Então, você tem problemas metabólicos, nós vamos buscar um tratamento eficaz. E aí foi quando ela me apresentou a ideia de uma cirurgia metabólica. Eu tinha acabado de chegar da China, acho que tinha uma semana. Acabei de voltar da China e a primeira coisa que eu fiz, eu já vim de lá pensando, eu tenho que cuidar da minha saúde agora. E aí ela me apresentou essa história dessa cirurgia metabólica. Em nenhum momento a gente debateu assim, nem entrou na minha cabeça, você vai fazer uma redução de estômago. Em nenhum momento o foco foi o meu emagrecimento, e sim aquelas minhas taxas que estavam ali
para uma jovem de 25 anos não fazia sentido. Nós fomos em busca desse tratamento e eu lembro que eu fiz a cirurgia naquele mesmo mês, assim, que eu voltei, em menos de um mês eu já estava no centro cirúrgico. Eu não vou dizer que foi, né, numa situação de emergência, porque não foi, mas foi assim, tipo, não podemos nem precisamos perder tempo, vamos cuidar de você. E aí eu fiz a cirurgia e na época eu não contei para ninguém, porque era uma cirurgia metabólica e eu tenho um histórico de vida da infância, adolescência, passando por namoro, tudo, as pessoas cuidarem do que eu como, cuidarem do meu peso, cuidarem de mim, e aquilo me enchia o saco. Então eu disse, poxa, aí agora eu vou fazer essa cirurgia, vou ficar dizendo que eu não posso comer isso, que eu não posso comer aquilo. Então eu decidi não contar para ninguém. Então eu falei para minha mãe, meus irmãos, as únicas pessoas que sabiam, eu disse, ó, vou fazer e fica todo mundo calado. Eu não achei que eu iria emagrecer tanto. E aí, todo o efeito da minha cirurgia metabólica, que agora eu não vou lembrar o nome, mas tem um nomezinho para ela, foi realmente um efeito de emagrecimento, de uma cirurgia bariátrica, de redução de estômago ou qualquer outra assim. E aí eu emagreci. Nesse processo aí, nos próximos, sei lá, 6 meses pós-cirurgia, eu emagreci 25, 30 quilos, né? Essa média aí de 30 quilos. A cirurgia foi feita no dia 25 de maio, 26 de maio. No dia 27, até hoje, a minha glicose nunca passou de 100. Então, assim, o objetivo foi cumprido, que foi todas as minhas taxas baixarem, eu ter qualidade de vida, eu apresentar um histórico ali condizente com a minha idade. E depois da cirurgia, claro que ou emagrecer anima qualquer mulher, qualquer coisa, a se cuidar mais, a praticar atividade física, a arrumar seu corpo, a se vestir melhor e a uma série de coisas. Então, nós estamos em 2023, a minha cirurgia aconteceu em 2014, são 9 anos agora em maio. Fiz 9 anos de pós-cirurgia, né? E assim, aí tive as fases, né? Engordei, emagreci, daí depois tive filho, mas sempre assim, engorda 3 quilos, né? Segura ali e tal. Nunca mais eu voltei a ser obesa. E o que é que eu tiro de maior lição, assim, desse meu processo, da cirurgia, do processo de emagrecimento? Pedir ajuda, profissionais. Tomar os remédios que eu tomei, ou fazer o tratamento que eu tomei hoje. Eu vejo muitas pessoas assim, porque tem uma canetinha, porque tem um Victoza, porque tem um Ozempic, porque tem não sei o quê. E pessoas que, às vezes, nem têm um problema, determinado problema, e estão causando outro. Por exemplo, estão sobrecarregando seu pâncreas, seu rim, sei lá o quê, enfim. Então, você não pode simplesmente ir pela moda. Você tem que procurar ajuda, você tem que procurar orientação. Um endocrinologista, um nutrólogo, uma nutricionista, alguém que te acompanhe, alguém que tente com você algumas alternativas e que entenda você. Talvez você não tenha um problema metabólico como eu tinha, você não precise da cirurgia. Talvez você precise da cirurgia, apesar de não ter um problema metabólico, ou enfim, a sua situação é única, a sua jornada é única. Agora, uma coisa para mim é certa, é clara. Da minha cirurgia para cá, eu tive outra vida. Então, muita gente me pergunta assim, você recomenda a cirurgia? Sou eu que tenho que recomendar a cirurgia. Quem tem que recomendar é o seu médico. Mas procurar ajuda profissional e ouvir diferentes profissionais a respeito daquilo fez com que eu salvasse a minha vida, não só no sentido da saúde, mas salvasse a minha vida em relação à autoestima. Então, assim, eu sempre me achei gata, mas às vezes eu me acho muito mais gata, eu me sinto muito mais disposta. Hoje eu busquei, me animei para cuidar mais de mim, coisa que antes eu nunca tinha feito. O sedentarismo me acompanhou, tá? Então, tem 9 anos que eu operei, mas que eu deixei de ser sedentária tem 1 ano. Nem sempre uma coisa está diretamente ligada à outra. Muita gente faz a cirurgia e engorda tudo de novo, tá? Porque é de fato uma mudança de estilo de vida, é uma mudança de hábitos. Então, você tem que abrir mão de algumas coisas, você tem que voltar para os médicos, você tem que estar em uma eterna vigilância e sempre olhando para você. Então, se eu pudesse dizer uma coisa, assim, de toda essa minha lição de emagrecimento, da minha jornada de emagrecimento, seria: busque ajuda profissional.